Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É sempre um privilégio estar na presença do Senhor para adorar a Ele. E hoje, mais alegre ainda, né? A irmã Aline Silva hoje não pôde, Aline Lima não pôde fugir de mim hoje, né? Eu já preguei 2 vezes, depois cheguei aqui e ela não veio nenhuma. Eu acho que ela estava fugindo de mim. Mas hoje ela até orou por mim, né? Eu acho que a gente fez as pazes de novo, né? É brincadeira, irmãos. A irmã Aline, ela estuda à noite. Os dias que eu preguei aqui, ela não... estava pregando fora também, né? Começou a sair comigo na missão, virou pregadora. Graças a Deus, é bênção. Louvado seja Deus. Irmãos, é motivo de alegria trazer a palavra do Senhor hoje. Culto de louvor e adoração, né? Eu já quero pedir os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Já agradeço a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Meu filho na fé, essa ovelha abençoada de Jesus. Para os irmãos que orem em favor da vida dele, né? Para que tenha força de caminhar para a casa do Senhor. Se nós que estamos aqui há mais de 30 anos tem dificuldade, imagina os que estão começando agora, né? Louvado seja Deus. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É apenas esse versículo, então vamos repetir. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa palavra é um pequeno versículo da história de Jesus com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Considerados pelos judeus impuros e rejeitados. Por quê? Além de eles não seguirem a mesma doutrina dos judeus, os samaritanos tinham uma má fama de quando um peregrino passava em seus caminhos, dificilmente ele não seria assaltado. Então eles eram pessoas, além de considerados impuros, também eram considerados mau caráter. E por esse motivo, e algum outro que nós vamos conhecer aqui no meio da mensagem, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Quem eram os judeus? Os judeus eram os considerados descendentes dos primeiros judeus, né? Que vieram da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo que após a peregrinação, eles consideravam Jerusalém como a cidade santa e consideravam que Jerusalém agora era o lugar onde Deus deveria ser invocado, onde Deus deveria ser adorado, porque era ali onde estava o templo e era ali onde estava a Arca da Aliança, era ali onde ficava a presença de Deus e ali onde eles estudavam as leis de Deus. Os samaritanos, eles adoravam ao mesmo Deus dos judeus, mas havia uma diferença. Os samaritanos, eles acreditavam apenas no Pentateuco. Assim como nós carregamos apenas a Bíblia com 66 livros e não aceitamos os livros apócrifos, porque são livros que não foram inspirados por Deus e não são livros que faltam, são livros que são acrescentados, como foi estudado hoje na escola bíblica dominical. Os samaritanos, eles não aceitavam os outros livros, não porque fossem acrescentados, apesar de serem inspirados por Deus. Os Salmos, o livro de Jó, o livro de Êxodo, que foi escrito sobre a peregrinação
O Êxodo não, o Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Então, até o quinto livro da Bíblia, que foi escrito por Moisés, eles aceitavam. Passou disso aí, eles não aceitavam mais. Os livros dos profetas, enfim, todos os outros livros que foram inspirados por Deus, eles não aceitavam, porque eles diziam que apenas o que Moisés deixou era o que deveria ser obedecido. Ou seja, tudo aquilo que o povo de Deus viveu de experiência após o exílio, eles não aceitavam mais. Mas será mesmo que a história de Deus para aquele povo terminou nos 40 anos no deserto? Será que a história de Deus para a raça humana terminou quando as leis dos profetas e dos juízes acabaram? Será que o plano de Deus para a humanidade terminou quando foi escrito o Apocalipse? Ou será que nós ainda estamos vivendo um movimento de Deus na terra? Será que nós ainda estamos vivendo um plano de Deus na terra? Os samaritanos, eles acreditavam que o negócio ali acabou ali. Então, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Eles acreditavam que aquele monte onde Moisés falou que deveriam os chefes daquelas tribos subirem no Monte Ebal e no Monte Gerizim para abençoar o povo, pronto, aquele monte ali era o que estaria sempre disposto para Deus ouvir o clamor do povo e receber a adoração. E não podia mudar mais, enquanto o povo judeu acreditava que Deus deveria ser adorado em Jerusalém. Com essa introdução, eu quero falar para vocês sobre esse fato que aconteceu. Não vou contar a história que todo mundo já conhece. Jesus, ele chegando ali e começando o seu ministério, ninguém achava que Jesus, como judeu, descendente da tribo de Judá, iria passar em Samaria. Jesus não somente passou em Samaria, Jesus entrou em Samaria e pediu hospitalidade. Jesus chegou diante do lugar onde era mais sagrado ali, aquele poço, para encontrar alguém para pedir hospitalidade. Ou seja, Jesus chegou diante de uma mulher e pediu água para beber. E aquela mulher olhou para Jesus, ela sabia que Jesus era judeu, porque apesar de eles servirem ao mesmo Deus, a doutrina era diferente, o modo de vestir era diferente. Assim como hoje, você chega na igreja de Cristo, nós somos o mesmo cristão, nós adoramos o mesmo Deus, mas apesar da liturgia do culto ser parecida com a liturgia de outras igrejas, você chega lá e você sente que há algo diferente. Há uma diferença. É crente, mas você sabe distinguir de qual igreja o crente é por causa do comportamento. E aquela mulher samaritana olhou para Jesus e disse: sendo tu judeu, tu não sabe não que os judeus não se comunicam com o samaritano? Aquela mulher não tinha noção de com quem ela estava falando. Jesus, ele não somente se atreveu a passar na cidade, mas ele se atreveu a pedir hospitalidade naquele judeu, naquele lugar onde era proibido. Então é o seguinte, aquela mulher julgou Jesus por passar e fazer isso. Por quê? Os judeus, eles criam apenas o Pentateuco, tinham um culto defeituoso. Por quê? Porque para eles, Deus não poderia ser invocado em outro lugar. Deus não poderia ser invocado através dos salmos, porque Moisés não escreveu aquilo. Ou seja, quando nós se espelhamos apenas em uma pessoa, corre um risco muito grande de nós não estarmos adorando a Deus. Os samaritanos, eles se consideravam mais adoradores do que os judeus. Por quê? Porque eles estavam ali no lugarzinho onde Moisés formou para eles. Às vezes nós nos limitamos a pensar que somos adoradores de Deus e nos limitamos ao conhecimento que apenas alguém nos dá. Assim como os samaritanos fizeram naquela época. E eles pensavam assim: Moisés não nos ensinou assim, então é assim que nós vamos viver. E não há quem adore a Deus de verdade se limitando ao conhecimento de apenas alguém que ele ensinou.
Jesus naquele dia, ele deu uma grande instrução àquela mulher quando ele pronunciou essas palavras para ela. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Importa que Ele seja adorado em Espírito e em verdade. Se você ler o versículo 23, ele vai dizer assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ei, Deus veio aqui hoje procurar verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles não estão procurando firmeza no pastor Filho, eles não estão procurando firmeza na irmã Helenice, no presbítero José Vitoriano. Ele não está procurando firmeza no dirigente do conjunto. Ele não está procurando firmeza no presidente da mocidade, no presidente do DEMIC. Ele está procurando uma firmeza naquele que é espírito e que deve ser adorado em espírito e em verdade. Os samaritanos, ao se limitarem ali, eles perderam uma promessa. Deus fez uma promessa aos judeus e ele passou aos judeus de o meu povo. O meu povo. Porque os judeus, eles não se limitaram apenas ao monte que Moisés tinha mandado. Moisés nunca mandou aquele povo continuar adorando ali. O que Moisés disse: vai lá e lá de cima do monte você abençoa o povo, você abençoa as terras. Moisés nunca disse: vocês vão sempre subir aqui e adorar a Deus aqui. Os descendentes de Judá entenderam o seguinte: nós vamos adorar a Deus aqui neste lugar que Ele constituiu como nosso. Posteriormente, Salomão construiu um templo em Jerusalém, e aquele povo começaram a adorar a Deus de uma forma tão esplêndida que até hoje o judeu, ele não pronuncia o nome de Deus, porque ele tem tanto medo de ferir a Deus, que o judeu, ele chama o Senhor dos Exércitos. Ele chama Deus de majestoso, de glorioso, o príncipe da paz, mas ele não pronuncia a palavra Yahvé ou Jeová. Tem várias palavras que significam o nome de Deus. Ele não pronuncia por medo de ferir a Deus, mas eles jamais limitaram a adoração a Deus. A diferença entre o judeu e o samaritano deu-se início quando eles atravessaram o Jordão a mandado de Moisés. Lá em Deuteronômio 11:29 diz que ao atravessar o rio Jordão, Moisés pediu para que eles abençoassem, os chefes, os líderes daquela tribo, abençoassem desses montes. E a partir daí, os judeus, que é descendente da tribo de Judá, se tornou o povo escolhido de Deus, vindo de Abraão, Isaque e Jacó. Começaram a crer na unicidade de Deus como Yahvé. Ou seja, os judeus até hoje, eles têm algo diferente de nós. Há uma distinção dos judeus e dos cristãos, porque nós cremos em Cristo, cremos que Jesus já desceu, cremos no Espírito Santo. E o judeu, qual a diferença da gente? Eles ainda esperam que o Espírito Santo desça. Mas quem dera que nós que já conhecemos o Espírito Santo, que já tivemos a experiência que temos hoje com Cristo, tivéssemos a reverência com Deus que os judeus têm. Quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus, de ir no culto, onde o culto é um presente nosso para Deus. Muitas vezes nós trocamos essa adoração por algo profano, mundano, por algo que se acaba e que não vai durar quase nada. A Bíblia diz que Deus procura os adoradores, e chegou a hora que Ele está procurando os adoradores. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está ali no meio. E nessa noite Jesus está aqui procurando verdadeiros adoradores. Jesus está aqui procurando pessoas que não somente cantam, mas que adoram. Jesus está aqui procurando pessoas
pessoas que não somente dá glória a Deus da boca para fora, mas que confessa a Ele de coração, que tem algo que sai de dentro para fora. Se Jesus procura os verdadeiros adoradores, é porque há um falso adorador. Está cheio de pessoas confessando a Jesus com os lábios, como diz a palavra, mas que não sai a adoração de dentro para fora. Está cheio de pessoas que têm um culto movimentado e cheio de mistérios e cheio de palavras e de gritos, mas que não abre a sua boca para realmente adorar a Deus, porque sentiu que Ele está pulsando aqui dentro, que precisa ser glorificado o seu nome. Os samaritanos, eles faziam isso por medo de pecar contra Moisés, com medo de pecar contra o Deus de Moisés. Eles faziam isso por acreditar que eles, isolando aquele lugar ali, eles não iam errar diante de Deus, mas eles limitavam o poder de Deus, ao ponto de Deus escolher os judeus para chamar de meu povo. Quem somos nós diante da adoração de Deus? Nós somos aqueles que Deus chama assim, o meu povo? Ou somos aqueles que Deus olha e diz: por que limitas o meu poder? Por que limitas? Por que extingues o Espírito Santo do seu meio? Quem somos nós hoje? Somos aqueles que adoramos de lábios, mas esquecemos que a presença que pulsa de dentro para fora é mais importante? Ou somos aqueles que sentimos a presença de Deus de tal forma que temos desejo de dar glória a Deus, que temos desejo de adorar, de glorificar o seu nome, de louvar a Ele? A diferença entre aquele que adora em espírito e em verdade e aquele que não adora em espírito e verdade é vista. A Bíblia diz: outra vez conhecereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Olha a diferença do judeu. Se levanta no judeu um povo que organiza o culto. Se levanta no meio dos judeus um homem que levanta um templo. E ali são separados os levitas. E os levitas, eles se posicionavam na igreja com reverência para louvar a Deus. E eles prestavam o seu melhor louvor, não para que o povo ouvisse a sua voz, mas para que Deus descesse a sua presença sobre aquele lugar e enchesse corações de vida. A Bíblia diz que existiam degraus naquele templo, e você vai encontrar salmos que diz assim: cântico dos degraus. Os judeus, eles começaram a adorar a Deus de uma forma tão esplêndida que eles fizeram um cântico para cada coisa. Ao entrar no templo, eles sentiam que precisavam entrar no templo adorando a Deus. Eles subiam os degraus da igreja adorando a Deus. Eles tinham um cântico específico para entrar na igreja. Eles tinham uma veste específica para entrar na igreja. Eles tinham uma forma específica de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Eles tinham uma forma específica de pedir a Deus perdão pelos seus pecados e também de ofertar ao Senhor. Quantas vezes nós chegamos na igreja e não prestamos nenhuma reverência a Deus? Caminhamos da forma que queremos caminhar, conversamos da forma que queremos conversar, andamos diante do culto que nós prestamos ao Senhor da forma que nós achamos que é. Uma certa vez uma pessoa, várias vezes já aconteceu, de alguém pedir para eu cantar um louvor. Eu disse: eu não canto. Mas por que você não canta? Eu digo: porque eu não louvo a Deus. Não canto. Eu não vou cantar um louvor que me exalta mais do que eu que exalta a Deus. Um louvor que diz que o povo está lá na plateia me aplaudindo porque eu venci, não é para Deus, é para mim. Eu não canto. Ache ruim quem quiser. Deus não me deu minha voz para louvar a mim. O verdadeiro adorador, ele não puxa a glória para si, ele puxa a glória para aquele que ele está adorando. Se a letra do louvor não condiz com aquilo que eu sou para Deus, eu não canto. E ache ruim quem quiser, mas eu não canto. Porque o conhecimento da palavra me faz entender que o louvor e a adoração deve ser para Ele. É tudo por Ele, para Ele, tudo é dele. É dele, por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus passa por Samaria, pede hospitalidade.
E ali ele não é considerado judeu. A única coisa errada que tinha no meio daquele povo é que pararam de se comunicar. Eu não acredito que a falta de comunicação venha convencer alguém de que ele está errado. Ele diz, porque eu não sou amigo de fulano, porque esse fulano é espírita. Eu não sou amigo de cicrano, porque cicrano é de seita tal. Eu não tenho comunhão, mas eu jamais vou deixar de falar e de fazer, me aproximar de alguém que precisa conhecer o Jesus que eu sirvo. O próprio Jesus entrou naquele lugar e pediu hospitalidade. Ele disse, me dá de beber, mulher. Aquela mulher estranhou. Sendo tu judeu, tu não sabe que nós não nos comunicamos? Jesus disse, por acaso, se tu soubesse quem fala contigo, tu não somente me darias de beber, tu pedirias, porque da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Ou seja, se você é um verdadeiro adorador, a capacidade de você limpar aquele que é imundo é bem maior do que o imundo sujar você. Está crescendo um montante de cristãos, de adoradores de fachada, que tem medo de falar com alguém que não é adorador para não se sujar. Tanta coisa que suja o nosso nome e que não nos mata. Que o meu nome seja sujo por causa do evangelho. Quantas pessoas que olham para mim e dizem, o evangelho que você prega não condiz com a Bíblia. Eu digo, eu peço que você me prove que não está dentro da Bíblia. Se você não tem condição de limpar alguém, você ainda não é um verdadeiro adorador. Mas eu chamo você nessa noite para começar o seu itinerário como um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele conhece que Deus é Espírito. Deus é Espírito e precisa ser adorado em Espírito e em verdade. Esse verdadeiro adorador, a Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32. O mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem é discípulo? É quem aprende com você. Onde Jesus estava? No lugar de imundície, falando com alguém que era considerado, mas além de ser um lugar imundo, Jesus estava falando com a prostituta. No lugar imundo, falando com a pessoa imunda. Você tem condições de ser um verdadeiro adorador? Você tem capacidade de entrar no lugar imundo e anunciar que o Cristo já chegou e que já tem paz na terra para aquele que se entregar a Ele? Jesus diz: verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. O verdadeiro adorador, ele entende que Deus é Espírito e precisa ser adorado em Espírito e em verdade. Tem muita gente que não conseguiu ainda adorar a Deus em Espírito. Ele vem aqui, ele canta bonito, mas o Espírito dele está longe de Deus. Porque no dia que ele adorar a Deus em Espírito, ele conhecerá a verdade. Porque quando você está em Espírito, a sua carne é mortificada, e você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos adorar a Deus em Espírito. E adorar a Deus em Espírito é o quê? Primeiro, entender que Deus precisa ser adorado na nossa casa, no nosso trabalho, através do nosso corpo, através da nossa voz, através do nosso pensamento e do nosso modo de agir diante das pessoas. Não, mas na igreja eu sou assim, no trabalho eu sou assim, em casa eu sou assim. Quem é você? Quem é você? Você é o tipo de adorador que Deus está procurando? Deus te encontrou nessa noite? O verdadeiro adorador adora Deus em Espírito e em verdade. Alguns desigrejados pegam esse versículo e dizem assim: ah, mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram Deus em Espírito e em verdade. Então não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Jesus, após subir ao céu, ele escreveu 7 cartas
aos 7 anjos da igreja da Ásia. Ou seja, a Bíblia fala de 2 tipos de igreja: a igreja espiritual, que somos nós, e a Bíblia fala da igreja como instituição. E não tem como ser igreja sozinho. E Jesus, ele não vem buscar povo, ele vem buscar igreja, porque povo é o mundo todo. O povo que ele vem buscar é a igreja, remido, lavado e escolhido por ele, e salvo pela promessa. Os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Ao se tornar um adorador em espírito e em verdade, você se torna 2 tipos de igreja: a igreja institucional e a igreja espiritual. Porque não existe igreja espiritual sem a institucional, porque Deus constituiu líderes para reger o seu povo. Deus constituiu liderança, sempre Deus constituiu. Até no momento em que Deus quis governar Israel, ainda assim Ele constituiu líderes diante da sua igreja, para que o seu povo não ficasse disperso. Um segundo ponto que nós temos aqui sobre o verdadeiro adorador: ele vai entender que Deus é bom. Deus é bom. O verdadeiro adorador, ele entende que Deus é bom, e há uma diferença, porque todo mundo sabe que Deus é bom, né? Todo mundo sabe que as coisas de Deus é boa. Quer participar das alegrias da igreja, quer participar do arrebatamento da igreja, porque são as coisas boas de Deus. Quer participar daquilo que Deus derrama sobre a sua igreja, ou seja, Deus é bom, eu quero participar das coisas boas de Deus, como os samaritanos participaram do exílio, saíram do Egito, vieram para a terra que manava leite e mel. Mas é o seguinte: Deus é bom, eu quero as coisas boas de Deus, mas a renúncia eu não quero. O verdadeiro adorador, ele entende que Deus é bom e que ele não deve só participar das coisas boas de Deus, mas que ele deve renunciar aquilo que desagrada a Deus, para participar não somente das coisas boas de Deus, mas fazer parte das pessoas que o adoram, porque ele é bom. O verdadeiro adorador. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e a hora é essa. Não espere que Deus vai procurar no dia do arrebatamento, não. No dia do arrebatamento Ele já encontrou todos, Ele só vai juntar. Deus está procurando hoje os verdadeiros adoradores. Ele deixou escrito aqui, Jesus deixou escrito em João capítulo 4, versículo 23, e diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores de Deus precisam se juntar e o adorar em espírito e em verdade, e não somente de lábios. Aquele que é adorador, ele deve estar em Deus. Ele deve entender que Deus é a coisa mais importante da sua vida. Eles devem entender que ele não deve tentar enganar a Deus, porque Deus é espírito. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o missionário, você pode enganar até o diabo, mas a Deus ninguém engana. Aqui em João capítulo 15, versículo 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Para quem é a promessa? Aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele não tenta enganar a Deus. Ah, eu sei que é pecado, eu já li na Bíblia que é pecado, mas eu vou fazer só um pouquinho, depois eu peço perdão. Existe a pessoa arrependida e existe aquela pessoa que está só com remorso. Aquele que já se arrependeu, ele já se integrou de que há mandamentos que devem ser seguidos. Deus, ele não vai lhe impor esses mandamentos. É aquela famosa frase: você não é obrigado a nada, mas no final também você não será encontrado por Deus. Chegou o momento de Deus procurar os verdadeiros adoradores.
Mas para você ser encontrado, você precisa entender que você não pode enganar a Deus. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando você está diante apenas dos seus olhos e dos olhos de Deus? Porque você pode se esconder da humanidade, mas de Deus você não se esconde. O verdadeiro adorador entende que há mandamentos de Deus que precisam ser seguidos, e ele segue, não porque é obrigado, mas porque ele se tornou um verdadeiro adorador. Servir a Deus é entender que o servir a Deus implica em servir o que ele manda. Nós vamos buscar lá o primeiro adorador, Abraão, o primeiro adorador, o homem que deu início aos judeus, considerados os judeus como o povo de Deus, porque vieram da descendência de Abraão, a tribo de Judá, os descendentes de Judá, que não abriram mão de se entregar mais para Deus, de abrir mão de muitas coisas para servir somente a Deus, para ficar ao serviço de Deus. Abraão estava lá no meio do seu povo, como eu preguei, eu não sei se foi no culto anterior, não sei se foi aqui ou foi outro lugar que eu preguei, mas Abraão, ele veio do meio dos idólatras e ele resolveu acreditar em Deus. E Deus disse: sai do meio da tua parentela, Abraão, vou te mandar para uma terra remota e distante. Abraão não contou conversa, ele saiu. Ou seja, foi o primeiro adorador a Deus. Deus olhou para Abraão como um homem fiel e prometeu a Abraão que multiplicaria a sua nação, os seus filhos, o seu povo, os seus descendentes, como a areia do mar, ou seja, incontável, como as estrelas do céu. Porque Abraão, ele entendeu que ser adorador implica em servir a Deus. Jó, mesmo diante da tribulação, Jó não abriu mão de adorar a Deus. Jó perdeu tudo. Jó adorava a Deus de uma tal forma que ele adorava a Deus pelos seus filhos. Os seus filhos pecavam, Jó ia lá e fazia um altar a Deus e apresentava a Deus para Deus perdoar os pecados dos seus filhos. Parece até engraçado, mas Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Perdesse sua jumenta, que hoje em dia aqui no Rio Grande do Norte é de graça, né? O povo pega, se aposta e leva. Naquela época eram os animais mais caros que tinha. Lá na Bahia está ficando caro porque os chineses estão levando para fazer não sei o quê. Está faltando jumento na Bahia. Estava mais ou menos nesse naipe aí, na época de Jó. Jumento era caro. E Jó não era jumento, era jumenta. Jó perdeu tudo. Perdeu as jumentas, perdeu os filhos, perdeu tudo. Sabe o que foi que restou para Jó? Algo que nem o cão queria. Tem muita mulher que eu não vou falar, mas essa mulher eu posso, né? A mulher de Jó. Salomão disse que é melhor você amarrar uma corda no pescoço e jogar no fundo do mar do que viver com a mulher ranzinza. Pois Jó tinha uma mulher dessa. Aí Deus permitiu que morresse tudo, mas a mulher ficou viva. A mulher ainda olha para Jó e diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre, porque tu tá... Jó todo ferido, não tinha mais nada. O povo que antes se prostrava diante de Jó quando Jó passava, agora passava e ria de Jó. Sobrou a bendita da mulher para dizer a Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas mesmo diante da provação, o verdadeiro adorador, Jó olhou para a mulher e disse: eu nasci nu, e nu para o povo voltar. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que tem um carro velho batendo o motor, e se terminar de bater o motor, ele já amaldiçoa a Deus. Eu já cheguei na casa de uma pessoa que amaldiçoou a Deus por causa de um gato que morreu. Quem é Deus para este povo de hoje, gente? Quem é Deus para a nação contemporânea? Quem é Deus? Deus não é o tipo de pessoa que a gente tem que implorar para ser adorado, não. Pelo amor de Deus, aceite Jesus, por favor. Não, nós devemos nos voltar para Deus, porque devemos saber que Ele nos constituiu, Ele nos fez como adoradores. Deus, Ele fez o homem com o intuito de adorá-lo. O homem se sujou, Deus deu um jeito de limpar o homem para receber novamente a adoração do homem. E mesmo limpando o homem, nós vamos lá e nos sujamos como uma porca lavada que volta à lama. E temos um homem íntegro, que mesmo Deus permitindo que ele perca tudo, ele olha para Deus e diz assim: nu eu vim e nu para o pó voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, um verdadeiro adorador.
uma das qualidades do homem ou da mulher que é verdadeiro adorador, ele não deixa de adorar a Deus mesmo estando em situação de prova. Outra característica de alguém que não deixa de ser um verdadeiro adorador, nós temos um verdadeiro adorador chamado Davi. Até hoje o povo diz que crente não dança. Crente dança sim, crente não pode dançar para Satanás. Da mesma forma que você não pode cantar para o diabo. Hoje em dia tem crente que pega a boquinha que Deus deu para louvar ele, louva os louvores de Deus na igreja, em casa canta. Gente, pelo amor de Deus, até Amado Batista, que eu não sei o que me perdoe, tá certo? É um perigo que eu faço esse negócio sendo transmitido aqui, porque eu tenho a boca grande. Eu não sei como é que o cara se ocupa cantar um trem daquele. Mas tem crente, gente, cantando até isso. Eu não sei, sabe? A boca que Deus lhe deu para adorar, conhecedor da verdade, se diz adorador, está cantando aqui na igreja de noite, de manhã está cantando tudo quanto é música mundana. Essas dancinhas de TikTok que você diz que não é, que não faz mal algum. Satanás, ele está entrando no meio dos adoradores de forma sutil, e o povo está lá dando risada e fazendo. Não é porque eu estou fazendo num modo para adorar a Deus. Gente, Deus nos deu tanto recurso para adorar a Ele. Por que eu tenho que imitar os recursos de Satanás para adorar o Deus que eu sirvo? Está entendendo a diferença dos judeus que mesmo não recebendo a Cristo, por causa que foi um trabalhar de Deus para poder me salvar e te salvar, porque nós somos gentios. Eles nem pronunciam o nome de Deus para não pecar. Está o povo pegando as danças do mundo, fazendo a coreografia, colocando uma palavra como se fosse. Gente, o nosso Deus é rico. Ele é o Pai da sabedoria. Se você não tem sabedoria suficiente para fazer um louvor a Deus, olha, os judeus faziam um louvor até para subir o degrau da igreja. Mesmo que você não cante bonito, tu não consegue. Está faltando música para você cantar. A harpa cristã não está sendo suficiente. A pasta do ministério de louvor feminino não está sendo suficiente. A pasta do louvor da mocidade, da juventude, das crianças não está sendo suficiente. O YouTube com milhões e milhões de louvores não está sendo suficiente para você adorar a Deus. Não, você precisa copiar a adoração do mundo. O Deus que é Pai de sabedoria não te dá conhecimento para fazer o mesmo louvor repetindo: Deus é bom, Deus... igual diante do trono, que faz uma música de 2 horas com a palavra só, mas funciona melhor do que você pegar a cópia da agonia. Eu não canto porque tem agonia. É uma palavra só, mas está mais certo do que alguém que está copiando o TikTok para poder dizer que para adorar a Deus eu preciso copiar o mundo. Como está difícil. Por isso que Jesus perguntou: porventura, quando ele viesse, acharia fé na terra? Porque os judeus que subiam os degraus do templo, eles cantavam, cada degrau era um louvor, gente. Eu nem sei quantos degraus tinha naquele templo de Salomão. Tem gente que conta. Eu só me preocupo com aquilo que salva. Nunca contei, não. Nunca fui estudar sobre isso. Mas eu não sei lá quantos tinha, se tinha uns 300. Eles subiam degrau por degrau cantando louvor, que eles mesmos faziam. Está tudo no livro de Salmos. E hoje o povo, para louvar a Deus, precisa pegar a música de Anitta e transformar no louvor. Para pregar o evangelho, precisa pegar a dancinha do TikTok. Eu preguei mais de ano no TikTok, Facebook e WhatsApp. Quem participou de culto comigo aqui nessa pandemia, você nunca me ouviu copiar coisas do diabo para pregar o evangelho. E você pregar toda noite não é fácil, não. Viu? O pastor bota cada dia aqui alguém para pregar, porque a vida de pastor não é fácil. Você já imaginou o pastor tendo que pregar todo dia tem que preparar um sermão? Agora imagine, durante essa pandemia eu passei mais de ano pregando todo dia. Tinha dia que eu pregava 4, 5 vezes. Tinha dia que eu fazia 4 cultos por dia. Filipe olhava para mim dizendo: não tenho mais paciência com a minha mãe. Mas eu tinha que fazer isso, porque nós somos adoradores e nós temos que expor a nossa adoração. Nunca precisei. O Deus que você serve é um Deus de sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Davi, o verdadeiro adorador, sabe o que Davi fez? Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi, um rei ungido,
Dançou, só que não era dancinha do TikTok não. Sabe o que Davi fez? Ele vestiu sua roupa de linho. Gente, eu mesmo, olha, não me traga sua roupa de linho, porque eu não tenho paciência de passar roupa. É tudo de malha mesmo, que eu não nasci para isso. Por isso que eu perdi muita noite de sono para não precisar passar roupa. Mas naquela época era o tecido mais famoso que tinha, né? Pelo amor de Deus. Hoje eu acho que ninguém nem usa. Alguém aqui usa? Só se for alguém que não passa roupa, né? Mas Davi pegou a roupa de linho, que era a roupa mais fina que ele tinha na época, vestiu-se e saiu dançando no meio do povo. A mulher de Davi olhou assim: que vergonha! Como é que um rei faz isso? O verdadeiro adorador não se envergonha de seu Deus. O verdadeiro adorador não tem vergonha de glorificar, não tem vergonha de cantar para Jesus, não tem vergonha de servir a Deus, porque ele sabe que ele será escolhido, porque ele está sendo procurado como verdadeiro adorador. Davi era rei. E mesmo sendo julgado, ele vestiu sua melhor roupa e saiu dançando pelas ruas. Porque naquele dia, ele restituiu a glória de Deus naquele reino que tinha sido perdido. Você está entendendo a diferença do verdadeiro adorador? Primeiro, ele entende que Deus é Espírito. Ele entende que Deus é bom, mas ele precisa contribuir para receber a sua bondade e não somente receber as bênçãos de Deus. Ele entende que deve estar em Deus. Ele entende que não pode tentar enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Ele entende que mesmo provado, ele entrega todo o seu ser a Deus, assim como Jó entregou. Um outro ponto: o verdadeiro adorador, ele vive em santidade. Viver em santidade não é nunca errar. Confunde-se quem pensa que o verdadeiro adorador nunca peca, nunca erra. Viver em santidade é alguém que está sempre renunciando o pecado. O verdadeiro adorador, ele também corre o risco de falhar, de errar. Davi errou, Davi pecou contra Deus. Abraão também errou, pecou contra Deus. Isaac, Jacó também pecou contra Deus. Todos os verdadeiros adoradores, eles também erraram e pecaram contra Deus. Mas eles erraram mesmo lutando e tentando acertar. O verdadeiro adorador, ele pode até pecar, mas ele está constantemente em santidade, ou seja, fugindo do pecado e não tentando enganar Deus. Há uma diferença entre quem tenta enganar Deus e aquele que diz assim: vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão. Ou aquele que diz assim: eu vou fazer isso aqui porque minha carne é fraca. Deus entende. Deus não entende nada disso não, viu? Deus sabe que você pecou porque quis. Sabe que é o verdadeiro adorador? Ele sabe que é fraco e não pode resistir àquilo ali. E diz: eu vou passar por longe, porque se eu passar por perto eu vou fazer. O verdadeiro adorador, ele foge do pecado. Ele vive em santidade com Deus. Davi fez isso, Abraão fez isso, Moisés fez isso. Todos aqueles que serviam a Deus, eles sabiam que podia cair, ele se esquivou. O apóstolo Paulo, ele veio após todos esses e ele se esquivou do pecado. Eu não sei o que Paulo tinha, mas eu acredito que o espinho na carne de Paulo poderia ser um desejo de pecar que ele tinha, que ele dizia assim: Deus, tira isso de mim. E Deus dizia assim: a minha graça te basta. Paulo diz: mas Senhor, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Ou seja, ele também vivia fugindo do pecado para se santificar. Eu, humildemente falando hoje, eu sempre estou procurando estar fugindo do pecado, porque eu sei que eu preciso de uma vida de santidade. Mas se eu não renunciar, eu peco aqui, ali, peco todo dia, toda hora, a todo instante. O verdadeiro adorador não é aquele que não tem desejo de pecar ou aquele que não peca, é aquele que foge do pecado para viver em santidade. O verdadeiro adorador, ele tenta manter a sua integridade com Deus. E por fim, o verdadeiro adorador, ele sente as dores do próximo. Se você adora Deus em espírito e em verdade, ou seja, eu começo a adorar a Deus em espírito, é algo que sai de dentro para fora. Ou seja, eu decidi que a partir de hoje eu vou adorar a Deus. Vai sair algo de dentro para fora. Deus vai começar a se revelar em verdade. E aí onde está o revelar em verdade? Está saindo algo de dentro para fora e eu começo a sentir a dor do próximo. Tem gente que se considera um verdadeiro adorador, mas quando o vizinho precisa, ele cai fora. Quando o irmão da igreja precisa, ele cai fora. Tá certo que tem coisa que a gente não pode fazer, porque tem coisas que não é para você fazer,
mas Deus já preparou alguém para fazer. Mas tem gente que está sempre se negando a fazer, sabe por quê? Porque ainda não se tornou um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. A verdade do verdadeiro adorador, ela se expõe em ações, em santidade, em integridade com Deus. O verdadeiro adorador, ele passa na rua, ele pode até estar disfarçado de outra pessoa, mas alguém conhece, aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus. Ou seja, a integridade do verdadeiro adorador o integra. Para concluirmos aqui, eu queria deixar para vocês, para meditação, Mateus 15, versículo 8 e 9. Eu deixei esse aqui por último porque é bem pesado. Diz assim: este povo me adora só de lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras de homens. Regras. Entendeu? Tem gente que está com a saia maior do que essa minha. Tem gente que está com o cabelo maior do que o meu. Mas na hora de provar que é um verdadeiro adorador, o coração está longe de Deus. Porque faltam as qualidades. Quais são as qualidades? Sabe que Deus é espírito e adora a Deus em espírito. Sabe que Deus é bom, mas ele não vem para a igreja querendo prestar um culto a Deus. Ele vem para a igreja apenas porque ele sabe que aqui tem bênção. O coração dele não está em Deus. Então, para ele, o dia que der certo para ele vir para a igreja, ele vem. Porque ele não entende que se ele pudesse, se ele tivesse tempo de estar toda hora aqui na igreja, o verdadeiro adorador da vida disse: me alegro quando eu chego na casa do Senhor. O verdadeiro adorador, ele tem prazer de vir para a igreja. Eu não sou morcego para estar toda noite na igreja, eu vou no dia que dá certo. Nunca foi um verdadeiro adorador. Ainda não foi encontrado por Deus. O verdadeiro adorador não tenta enganar a Deus, não se envergonha. Mesmo provado, ele entrega todo o seu ser a Deus. Tem luta que impeça de adorar. Se ocupa com as coisas de Deus. Mantém sua integridade com Deus e sente a dor do próximo. É muita coisa. Mas existe aquele que canta bonito, mas é só de lábios. Deus diz assim: o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Canta, chega, chora. É adoração? É adoração, mas é adoração falsa. A Bíblia diz que em vão adora a Deus, porque o coração está longe dele. Ainda não conheceu a verdade. Aí tem aquele irmãozinho que não canta coisa nenhuma, canta feio demais. O povo ri quando ele canta, mas ele está lá porque, assim como Jó, ele diz assim: eu sei que tudo pode, tu pode fazer todas as suas coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia pelo que eu te ouvia falar, mas hoje eu quero te conhecer com os meus olhos. Seja um verdadeiro adorador e conheça a Deus pelos seus olhos espirituais. E assim você irá ser um verdadeiro adorador diante da sociedade. Porque Deus procura hoje os verdadeiros adoradores. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar de pé, para nós adorarmos a Deus nessa noite, em espírito e em verdade. Se você chegou aqui nessa noite é porque você quer ser um verdadeiro adorador, ou porque você já é um verdadeiro adorador. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando entro em tua presença, eu derramo em teu altar meu louvor e minha adoração. Sinto o céu se abrindo sobre mim, tua unção descendo sobre mim, e entendo que nasci pra te adorar. Quando entro em tua presença, todo meu temor se vai, teu amor invade o meu coração. Atraído aos teus braços, me entrego
a ti, Senhor, e descanso em teu cuidar, meu bom pastor. Todo mundo diante do trono, eu desejo sempre estar. A tua majestade, ó Deus, exaltar. Glórias e honras sejam tributados a ti, ó Senhor. Tu és digno de todo meu louvor. Diante do trono, eu desejo sempre estar. A tua majestade, ó Deus, exaltar. Glórias e honras sejam tributados a ti, ó Senhor. Tu és digno de todo meu louvor. Diante do trono eu desejo sempre estar. A tua majestade, ó Deus, exaltar. Glórias e honras sejam tributados a ti, ó Senhor. Tu és digno de todo meu louvor. Os irmãos esqueceram o hino? Vamos lá, diante eu desejo sempre estar. A tua majestade, ó Deus, exaltar. Glórias e honras sejam tributados a ti, ó Senhor. Tu és digno de todo meu louvor. Diante do trono eu desejo sempre estar. A tua majestade, ó Deus, exaltar. Glórias e honras sejam tributados a ti, ó Senhor. Tu és digno de todo meu louvor. Adore ao Senhor. Continue de olhos fechados e adore ao Senhor nessa noite. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus que eu entrego em tuas mãos a tua igreja. Eles estão aqui, ó Deus, como verdadeiros adoradores. Alguém que busca a ti em espírito e em verdade. Alguém que abriu mão de estar no aconchego do seu lar essa noite para te adorar e te buscar. Que o Senhor possa encontrar aqui, ó Deus, verdadeiros adoradores. Enche da tua presença. Enche da tua presença aqueles que buscaram o teu nome nessa noite. Enche do teu poder, do teu Espírito Santo. Aqui nós estamos, ó Deus, porque nós estamos te adorando. Nós não ficamos em casa, Deus, diante da comodidade, mas estamos aqui para te adorar. E adiante do teu trono, Deus, que prestamos culto a ti, entregamos a nossa adoração, nosso louvor. Buscamos a tua face, entregamos a ti a nossa vida, a nossa alma. Abraça, ó Deus, a alma dessa pessoa que chegou aqui chorando, que chegou aflita, que chegou precisando de conforto. Em nome de Jesus, eu repreendo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não olhei nem o horário, nem vou orar, nem vou olhar. Eu queria chamar a irmã Filomena aqui. Eu senti de orar por ela. Vem aqui, minha filha, para eu orar por você, em nome de Jesus. Deus, seu negócio com você. A prioridade de Deus é salvar a humanidade. Deus não é um velhinho malvado que está com cacete para bater na gente. Porque se fosse, eu já tinha morrido. Porque pensa no povo que peca. É gente. E é qualquer um. Deus tem um negócio com você. Deus sempre te ouviu, Ele nunca te rejeitou. Você tem andado distante de Deus por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas Deus te conhece pelo seu nome. Ele te trouxe aqui hoje porque tem um negócio com você. E se você veio aqui hoje é porque você quer um negócio com Deus. Deus está falando com você hoje. Feche teus olhos, eu vou orar por você. Querido Deus,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar aqui pelas famílias da igreja. Aí mesmo onde você está, coloque a mão no seu coração. Porque a aliança que você fez não está quebrada, e a aliança que Deus fez com você é uma aliança de paz. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Querido Deus, em nome de Jesus eu oro nessa noite pelas famílias do teu povo. Meu Deus, entra neste lar onde essa pessoa tem chorado e tem dito para o Senhor que não aceita. Eu não vi, Senhor, mas tu sabe, tu conhece, tu tem visto, tu tens falado para mim nessa noite. Que alguém aqui neste lugar tem dobrado o joelho e tem dito para o Senhor que não aceita. E nessa noite, ó Deus, eu te peço que tu envie os teus anjos naquele lugar e repreenda esse espírito imundo que foi lançado naquele lá, espírito de trevas, de escuridão, de destruição. Eu desfaço agora pela autoridade do nome de Jesus. Todo espírito imundo de destruição saia do lado dessa pessoa. Essa mãe, ó Deus, que tem se revoltado, porque muitas vezes Satanás tem perturbado, tem usado essa criança para tirar a paz, para tirar o sono e deixar essa pessoa estressada. É pelo poder e autoridade do nome de Jesus que eu te peço nessa noite, Pai. Visita o sono dessa criança e traz a paz para este lar. Visita, ó Deus, o sono dessa pessoa aqui nessa noite. Tem orado a ti, ó Deus, por paz. Espírito imundo, em nome de Jesus, eu ordeno que tu saia. Levante a sua mão em direção à tua casa nessa noite e repreende comigo agora todo espírito imundo que tem se levantado contra a sua família. Em nome de Jesus, todo espírito de contenda, sai em nome de Jesus. Espírito devorador e destruidor, sai pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Toda obra de Satanás que foi lançada contra este lar, contra essa família, espírito dos vícios, eu ordeno em nome de Jesus, cai por terra nessa noite. Cai por terra agora toda obra de Satanás. Esse demônio que tem falado na boca dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito de morte, vai saindo pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Agradeça a minha oportunidade.